Agora eu quero convidar você a falar sobre assuntos importantes, assuntos que embrulham o estômago mais uma vez, né, doutor Eduardo? Bom dia. Na medida do possível, bom dia, né? Temos que dar o bom dia, né? Porque senão a gente continua desejando um bom dia. Pessimismo demais, né? É verdade. Mas olha, a gente abriu o programa falando sobre esse assunto do linchamento que aconteceu no Guarujá. E não é a primeira vez que as pessoas, num levante, né, em prol de querer fazer justiça com as próprias mãos, tentam fazer isso na rua mesmo, né? O famoso tribunal de rua. Só que dessa vez não era um bandido, não era uma pessoa que tinha cometido um delito, um furto, nada disso. Foi mera especulação e resultou na forma mais trágica possível, né? A percepção que eu tenho, Regiane, é que na verdade nós estamos vivendo, parece que na Idade Média, né? Ou seja, as pessoas... E nós temos falado muito a respeito de que os crimes de homicídios que se cometia há 100 e poucos anos atrás, ou seja, a forma é a mesma que hoje. Isso nós estamos falando de forma reiterada. Sabe que essa é uma conclusão que eu cheguei também fazendo uma reflexão sobre esse assunto. A gente assiste a filmes, né, mostrando como é que as coisas eram na Idade Média, que realmente a gente não tinha, né, um sistema, né, de leis, nem tudo que regia a sociedade. E aí as coisas eram feitas na rua mesmo e a gente pensava, pelo menos eu quando assisto isso, eu penso assim, nossa, que bom que a gente não vive mais esses tempos, né? Só que as coisas parecem que estão voltando, né, doutor Eduardo? É bem aquela questão, né, olho por olho, dente por dente, ou seja, as pessoas, elas realmente se sentem no direito de fazer a justiça da forma que ela acha que deve ser feito. Ou seja, isso mostra a falha do Estado. Quando o Estado não está presente, ou seja, a sociedade toma conta daquele espaço. Nós temos visto isso nas manifestações que ocorreram ano passado. Depois ela acabou se perpetrando porque continuaram as manifestações acontecem até hoje, e essas manifestações de rua acabam contaminando as pessoas, né? As pessoas são contaminadas por isso, por esse ímpeto, né? Então isso que aconteceu no Guarujá agora esse final de semana, no sábado, esse linchamento por conta de uma notícia, né, que foi divulgada por um veículo de comunicação. Aliás, os veículos de comunicações, ele tem que ter responsabilidade na divulgação de uma matéria, e que depois admitiu que isso poderia ser boato, até colocou isso esse site que publicou e que divulgou a imagem dessa mulher que foi linchada e que acabou chegando a óbito agora ontem. Então nós percebemos claramente que nós estamos vivendo num período medieval. Isso vai piorando a cada momento, a cada dia, porque isso instiga as pessoas a cometerem esse tipo de atrocidade, né? Porque isso é uma atrocidade. E numa cidade, ou seja, num estado extremamente, não podemos falar que isso é no interior, lá no interior do Nordeste, ou do Norte, ou do país, longínquo, ou seja, aonde as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência, e que obviamente ela não tem nem consciência nem tampouco discernimento, e acaba fazendo esse tipo de coisa. E não estamos falando a prática de uma pessoa, não foi uma pessoa que foi lá e matou a outra, né, por alguma razão. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que se uniram para poder praticar um linchamento. Né? Não me admira se alguém lá do meio não sabe nem o que está acontecendo ali, e pelo furor, pelo calor da emoção, do momento, acha também que tem que entrar. A maioria tá linchando essa mulher, então eles estão certos, a gente vai linchar também. É isso que acontece quando pega fogo um grupo de pessoas, né, doutor? A sociedade, ela está intolerante com relação a todas essas barbaridades que vêm ocorrendo. Eu acho que, tenho essa percepção para mim muito clara, de forma muito clara. O Estado é culpado por conta dessa lacuna que ele deixa. Ou seja, a partir do momento em que você não tem uma segurança pública atuando de forma correta, a partir do momento que você não tem uma justiça atuando à altura, ou seja, aplicando a lei de forma com rigor da lei, da forma que tem que ser aplicado. Ou seja, quando você percebe que pessoas que deveriam estar na cadeia não estão na cadeia, estão, na verdade, se utilizando do dinheiro, do patrimônio de uma sociedade toda. E as pessoas, elas começam a ter aquilo de forma subliminar. Essas informações, elas entram de forma subliminar. E aí o que acontece? Atinge o inconsciente. E quando acontece uma situação como essa, aonde você vê 2 ou 3 pessoas praticando um linchamento, todas elas aderem.
acabam aderindo àquele linchamento. Então, para mim, isso é a lacuna, é o espaço que o governo deixa, que é responsável. Eu estou falando isso por quê? Porque, na verdade, o que hoje a sociedade tem nos noticiários? É corrupção no governo, é roubalheira, é gente desviando dinheiro, é as pessoas uma matando a outra. Lembra que eu comentei há 2 semanas atrás, quando você não tem desenvolvimento social, quando você não tem desenvolvimento sustentável, quando você não leva aquilo que as pessoas precisam, saúde, educação, transporte, habitação, as pessoas se matam. E é verdade, elas se matam, só não querem admitir, mas elas se matam. Então você pega, por exemplo, uma região que aconteceu esse linchamento, vai verificar se tem saneamento básico, que é a região lá, um bairro chamado Morrinhos, a periferia do Guarujá. Eles não têm saneamento, não têm escola, não tem habitação, não tem transporte, não tem absolutamente nada. E aí o que acontece? Como eu não tenho nada, o que eu tenho a perder? Não tenho nada, então vou praticar também o linchamento, que é uma forma, é uma vingança. O linchamento é uma vingança. Já que eu não posso atingir aqueles que estão lá no palácio, né, ou seja, estão nos seus gabinetes, então eu vou atingir aquele que está aqui. Essa é a questão de uma sociedade inconsciente, inconsequente, intolerante. E as pessoas querendo tomar para si um poder que não é delas, na verdade, né? Aquele famoso pequeno poder, como a gente pode chamar assim. Eles se colocando no papel da justiça, quer dizer, não teve um boletim de ocorrência aberto contra essa mulher, não teve nenhum tipo de denúncia formal feita contra ela, ela não teve um julgamento, como deve ser feito numa sociedade civilizada, e ela já teve a pena, na verdade, que no Brasil não existe, que é a pena de morte, que inclusive aqui não é implantado isso, e ela foi julgada e executada ali mesmo, na rua. Quer dizer, as pessoas realmente entram num furor, entra ali na questão da bestialidade, que perde completamente a razão, né, doutor Eduardo? Regiane, é exatamente isso que nós estamos, ou seja, que nós estamos colocando. Quando o Estado falha, e o Estado tem falhado muito, né, o governo tem falhado muito, os gestores da coisa pública têm falhado, a sociedade não quer falhar. E como é que a sociedade faz? Pratica quando ela tem oportunidade de fazer esse tipo de justiça, né? Ou seja, que não é justiça. Né? Na concepção deles, né? Nessa concepção de uma forma tão, eu diria, cruel, né? Mais do que cruel, ou seja, muito mais do que cruel, porque na verdade o que ela quer fazer, eu vou fazer justiça agora. Agora é minha oportunidade, é a oportunidade que eu tenho de fazer justiça, já que o Estado falha o tempo todo. Então, se você for fazer uma constatação, se nós formos fazer um observatório, uma análise social nessa região de Morrinhos, lá do Guarujá, na periferia do Guarujá, nós vamos constatar que as pessoas não têm, elas são desprovidas de tudo, elas não têm absolutamente nada. Então, isso é o reflexo. Reflexo do quê? De uma sociedade doente, reflexo de um governo doente, né? De um governo manco, né? Eu acho que a pior coisa que existe, eu estava ouvindo inclusive agora, essa semana passada, numa reunião lá na Bahia, em Salvador, que nós fizemos lá do comitê, eu ouvi uma frase fantástica. Quando as patas do governo são corroídas pela corrupção, quando elas são destruídas, né? Porque as patas elas dão sustentabilidade. Quando essas patas, quando você não tem mais a sustentabilidade, toda uma sociedade desaba. Não é só o governo. Isso demonstra que a sociedade está desabando. Por quê? Porque o governo já não tem mais patas. São os pilares, né? Exato, os pilares. Então, a corrupção corrói tudo, corrói o discernimento das pessoas. Elas ficam indignadas, entendeu? Então, isso socialmente é explicável. Você pode explicar. Isso não pode acontecer. É óbvio que não pode acontecer, mas você tem uma explicação, que é o que nós estamos tentando fazer. Ou seja, o Estado tem que olhar isso e dizer... como que a culpa é dele, ele tem que trazer para ele a responsabilidade. Agora, isso é tão verdade, né, que se as pessoas tivessem a menor ideia de que elas vão ser punidas por ter participado de um linchamento como esse, é a ideia da impunidade, né? Se elas tivessem a certeza de que realmente alguma coisa grave vai acontecer com elas, se elas participarem, por mais que elas tenham vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas se elas tivessem essa noção de que não, se a gente fizer alguma coisa aqui, a gente vai ter a punição devida do Estado em cima do nosso ato, então não vou fazer. Só que a certeza da impunidade é tão grande, e aí fica aquela questão também que eu gostaria que o senhor explicasse pra gente.
Como é que a polícia vai fazer para desvendar esse caso? Porque, assim, muitas pessoas participaram. Como saber a responsabilidade de cada um? Quem participou, quem fez o quê? Porque entra mais ou menos, assim, claro, fazendo uma alusão, não sei se dá pra gente fazer essa comparação, como, por exemplo, o caso do Carandiru. Um monte de policiais participaram. Como saber a responsabilidade de cada um? Quem matou quem? Nesse caso, como saber quem desferiu o golpe, por exemplo, fatal na mulher, né, que acabou falecendo? Como fazer isso? O que acontece é o seguinte, no caso do linchamento, você não consegue individualizar a conduta de cada um. Olha, eu dei deu um murro, outro deu um soco. Na verdade, o que as pessoas envolvidas, e elas vão ser identificadas através de vídeos que foi gravado, enfim, então essa identificação, a autoria vai ser desvendada e vai ser identificada através desses vídeos que a polícia já tem em seu poder, e essas pessoas elas vão responder primeiro por um homicídio. Através de um linchamento, né? Então você não tem a individualização da conduta, porque todas praticaram da mesma forma, né? Ou seja, todas tinham um único objetivo, né? Lesionar e matar, porque o que acontece é que é o ânimo, a vontade que a pessoa tem de lesionar e chegar ao resultado morte. E é o que vai acontecer, ou seja, a polícia vai identificar, né? A polícia vai identificar e a justiça vai punir, né? E tem que punir com o rigor da lei. Agora, uma coisa, Regiane, que você estava comentando, que foi o primeiro questionamento com relação à sociedade, que a sociedade, a impunidade que as pessoas... Não é que a sociedade não tem medo mais. A sociedade enfrenta, a sociedade, ela está num ponto de intolerância com tudo aquilo que está acontecendo, que ela já não tem medo mais da justiça. Isso... nos Estados Unidos é admirável. Por quê? Porque uma pessoa que dirige embriagada, ela vai presa, ela vai ser algemada e vai ser presa, né? E o que não acontece no Brasil. Por quê? Porque aqueles que estão investidos na função pública, eles estão se lixando para aquilo que acontece. Não adianta você fazer todo um sistema normativo, ou seja, leis, né, fantásticas como o ECA, como o próprio Código Penal e que não sei o quê, se você não coloca em prática tudo isso. Leis se você... que são modelo fora daqui. Não adianta nada, ela é inócua, ou seja, ela não serve para nada, vira lixo. Então é o que acontece. Hoje você tem funcionários públicos, aqueles que estão investidos na função pública, não querem aplicar a lei. Você vê o que eu observo muito, andando na rua eu observo. Às vezes está acontecendo um fato aqui, a polícia está ali na esquina e ela não toma nem conhecimento, é como se aquilo não existisse. Tem coisas na sociedade que é invisível para todo mundo, inclusive para o governo. Para quem é pago para resolver. Eu estou te falando porque eu estava esse final de semana no Guarujá, eu estava subindo o Guarujá, era 1h da manhã mais ou menos para não pegar trânsito, eu parei no semáforo e vi, achei que era lixo, e não era uma pessoa jogada no chão do lado do semáforo, dormindo, com metade do corpo no meio da via e outra metade na calçada, e a um quarteirão tinha 3 policiais conversando, batendo papo. Ou seja, como se aquilo é transparente para a sociedade. Aquilo é um lixo, entendeu? E é isso que acontece. Ou seja, é o resultado. O lixo da sociedade, e aí a sociedade reage exatamente da forma que reagiu com relação ao linchamento. Vamos falar também com relação à responsabilidade dessa fanpage, né, que é o Guarujá Alerta, que prestava até então um serviço à sociedade. Eu tive a curiosidade de entrar para ver como é que que tipo de conteúdo era postado ali, e me pareciam coisas até inocentes até então, né? Um cachorro desaparecido, uma notificação de uma moto roubada que apareceu sei lá onde, enfim, coisas de interesse da comunidade. De repente, ele entra com essa notícia que se chamou de notícia, depois quis desmentir dizendo que era boato, porque notícia é uma coisa checada, uma coisa apurada. Notícia a gente normalmente dá, né, o que é para ser feito, pelo menos, com responsabilidade por jornalistas e tudo mais. Foi dado ali como notícia que haveria uma sequestradora de crianças, né, no bairro. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Qual a responsabilidade dessa fanpage em cima desse caso? Bom, primeiro é total, né? Tanto é verdade que o advogado, a família deve contratar um advogado para ingressar com uma ação indenizatória, né, em função daquilo, divulgar algo que efetivamente não tem a certeza. Segundo, que não havia registro de desaparecimento e de sequestro de crianças. E, sobretudo, que essas crianças
crianças eram utilizadas num ritual de magia negra, aquela coisa toda. Então, uma vez que não foi confirmada e que realmente de fato era boato e ficou comprovado de que era boato, pelo menos as informações que nós tivemos nesse sentido, mostra a irresponsabilidade na divulgação do material e, sobretudo, tem que responder por isso. Então, acredito que, obviamente, a família vai ingressar, a polícia também vai investigar e, obviamente, vai punir aqueles responsáveis, seja na esfera criminal e seja na esfera civil, ou seja, então tem a questão da indenização. E isso faz a gente parar para pensar também no papel da rede social hoje em dia, que até nisso a gente percebe a força que as redes sociais têm e o tamanho da responsabilidade de quem tem não sei quantos mil seguidores em divulgação de informações que podem ser mentirosas ou não. A gente viu então com esse caso que sirva de lição para sites, para fanpages que tenham milhares de seguidores, para tomar muito cuidado a partir de hoje com o que divulga, né? A mesma força que tem na divulgação tem na fragilidade do conteúdo. Ou seja, o conteúdo ele pode ser falso, pode levar as pessoas, induzir as pessoas a erro. E que, de fato, isso acontece e que nós estamos cansados de avisar e que as pessoas têm que tomar realmente cuidado. Nesse caso acabou com morte, mas tantas vezes são as vezes que acaba simplesmente com... Simplesmente nada, porque isso é tão grave quanto, mas uma difamação, por exemplo, você pode acabar com a profissão de uma pessoa, você pode acabar com a vida amorosa de uma pessoa. Então, muito cuidado, né, gente? Rede social é uma arma na mão de quem não sabe usar muitas vezes. E carregada ainda. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e volto já para a gente falar sobre o racismo no esporte, que é um assunto que está latente também. Obrigada, doutor Eduardo. Até já. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo. Agora a gente muda um pouco de assunto. A gente vai continuar acompanhando também essa questão aí do linchamento no Guarujá nos próximos dias, né? Depois, quando tiver o indiciamento das pessoas, quando começarem a identificar as pessoas que participaram. Mas vamos mudar de assunto, falar, né, de uma outra coisa que correu o mundo, continua correndo. Eu acho que é um assunto que a gente deve continuar falando, sim, lembrando e alertando as pessoas para o perigo também do racismo, né? Afinal de contas, é um fato emblemático que vai ficar na memória, já está guardado na história do futebol, né? E em que o Daniel Alves come a banana que foi jogada para ele, que foi uma atitude brilhante ali na hora. Se foi combinada, se foi pensada antecipadamente ou não, isso não importa. O que importa é a repercussão que essa reação teve, né? Ele teve uma atitude brilhante na hora ali na Eduardo. Olha, o que acontece? É óbvio que isso foi uma reação em cadeia, né? Tem determinadas atitudes das pessoas que elas têm um efeito muito mais eficaz do que outras que eventualmente. Então eu acho que a atitude do Daniel Alves naquele momento de comer a banana numa lateral que ele estava batendo, né? Eu acho que foi uma atitude brilhante, foi uma forma de responder a esse preconceito racial que não é de hoje, isso desde quando nós nos conhecemos por gente, isso sempre teve muito, foi sempre um tema muito bem trabalhado, sempre foi, a sociedade sempre tenta superar isso e nunca consegue, porque o preconceito racial, ele faz parte sempre existiu de forma velada ou não? Ele faz parte, sempre fez, está fazendo e sempre fará parte de uma sociedade, sempre, ou de uma forma ou de outra, né? Ou equiparando a questão da cor da pele, ou através do preconceito religioso, ou através do preconceito racial mesmo, né? Ou seja, o preconceito que às vezes... Então, essa questão de preconceito, ela faz parte do íntimo, do caráter, né, de uma sociedade e, sobretudo, do indivíduo, né? Então, queira ou não queira, em alguns momentos, as pessoas... Então, eu acho que foi uma atitude do Daniel, foi brilhante. Entretanto, eu acho que o desdobramento disso, para mim, não me agrada. Por que não agrada? Primeiro, porque eu acho que nós poderíamos lançar, por exemplo, uma campanha Somos Todos Idiotas, nós somos todos hipócritas, porque campanhas como essa, elas acabam desencadeando o ódio, que é o que está acontecendo. Nós tivemos recentemente, agora no final de semana, um problema de um dançando como se fosse macaco, né, numa atitude qualquer, um jogador na Europa, e você já teve uma reação dentro de campo. Ou seja, qual foi a reação? A reação foi no sentido do próprio se sentir incomodado, porque está atingindo os torcedores que estão lá assistindo o jogo, e aí acabaram tendo uma discussão, empurra dentro
jogo. Então eu acho que acaba desencadeando um ódio. Eu acho que toda a campanha ela é inteligente a partir do momento que ela atinge um determinado ponto. Quando você extrapola, quando você começa a exceder, e eu acho que o brasileiro tem essa característica de exceder e de extrapolar, né? Ou seja, ao invés de utilizar uma campanha dessa para trabalhar e mostrar para as pessoas que o preconceito não leva a absolutamente nada, e principalmente o preconceito racial, não leva a nada, aí vem outras pessoas que com um gesto acaba, na verdade, transformando aquilo num negócio. Isso para mim, eu não gosto. Eu particularmente, isso eu refuto. Então, né? Na verdade, você não concorda com a atitude do Neymar em ter lançado essa campanha, #SomosTodosMacacos, ou com a atitude do Daniel Alves, que comeu a banana no momento do jogo? O Daniel Alves, ele fez algo super inteligente. Eu acho que a campanha Somos Todos Macacos, primeiro que isso é uma campanha de marketing, já começa por aí. Mesmo porque o Neymar tem algumas coisas para se explicar para a sociedade na negociação que fez com o Santos e Barcelona, que até hoje ninguém sabe. Então é por aí. Então eu acho que às vezes as pessoas... E eu acho que o Neymar foi oportunista, entendeu? Ele foi oportunista, o empresário dele foi oportunista, por quê? Porque na verdade tem alguma coisa que ele tem que se explicar. Por isso que eu falo, somos todos idiotas, porque a gente passa a recibo toda hora de algumas atitudes. Então a campanha Somos Todos Macacos é uma campanha que é desencadeada e que acaba implementando o ódio, entendeu? Ou seja, porque o que acontece? Você sabe que o preconceito muitas vezes, ele às vezes ele é desencadeado por aquele que se sente atingido, agredido, né? Então, eu acho que é uma campanha que pode pregar o ódio, como de fato nós já percebemos que está começando a pregar o ódio, né? É uma campanha que eu não gosto, essa campanha Somos Todos Macacos, é uma campanha agressiva, né? Porque enfiaram o macaco nessa história toda que não tem nada a ver com isso. Mas você não acha que a campanha foi lançada no sentido de trazer uma igualdade para essa situação? Quer dizer, o torcedor lá do Barcelona, do Vila Real, enfim, jogou a banana no sentido de denegrir ou de diminuir o Daniel Alves, o chamando de macaco. De repente vem o Neymar, numa atitude de marketing ou não, e tenta colocar uma igualdade nessa questão. Inclusive você, torcedor, até trazendo aí pela questão da teoria da evolução, né, se a gente parar para pensar, nós vemos todos do macaco, etc, etc, da nossa igualdade de genes, inclusive da nossa genética muito parecida com os macacos. Você não acha que de repente foi nesse sentido que o Neymar... Não, eu acho que é publicitário do Neymar, enfim? Eu penso assim, primeiro você tem uma campanha, uma atitude subliminar, que foi a do Daniel Alves, fantástica, subliminar. E muito mais inteligente, por exemplo, do que o mais. Outro jogador que foi ofendido também, que eu não me lembro de qual time, mas algum time europeu, que foi ofendido também e tirou a camisa mostrando os músculos no sentido de mostrar a sua força ou o seu físico. Aí é querer também você trazer a contrapartida com a força, o que não foi legal. A do Daniel Alves foi extremamente inteligente. Então, aí ele é subliminar, ela atinge, tanto é que deu repercussão. Quando você lança uma campanha ela tenta explicar algo, ela tenta equiparar, mas ela passa a ser extremamente agressiva. Então eu acho que a campanha do Neymar é uma campanha que mesmo uma jogada de marketing, que eu acho isso realmente fora de propósito, né? Eu acho que não é uma campanha burra. Para mim é uma campanha burra. Ela tem o efeito inverso. Como tanto é verdade que começaram a criticar muito a campanha, e eu sou um dos críticos em relação a essa campanha do Neymar. Acho uma campanha também fora do time, fora do tempo, entendeu? Eu acho que você discutir alguma coisa assim. Agora, querer levar para a discussão algo de uma forma que vai pregar o ódio e que está pregando o ódio e que vai pregar o ódio mais ainda, eu acho que é uma campanha fora de propósito. Você também considera os artistas que aderiram a essa campanha oportunistas, os que colocaram fotos com banana? Lógico. O Luciano Huck mesmo vai lá e coloca a camiseta e começa a vender. E aí o que acontece? Vira da oportunidade para o oportunismo. Para mim, a campanha do Neymar, ela é oportunista. Entendeu? Ela não traz em discussão alguma coisa.
ela cria uma animosidade, ela cria um confronto, né? Eu acho que ela acaba despejando, ou seja, acaba terminando de uma forma bastante ruim, né? De forma até trágica. Então eu acho que você, porque o que eu disse logo no início, a questão do preconceito racial sempre fez parte da história da humanidade, está fazendo e sempre fará parte da sociedade. Isso não tem jeito, de uma forma ou de outra, comparando alguém a um macaco ou não um macaco ou qualquer outra coisa, entendeu? Sempre vai fazer parte. Como que você acha que o Neymar poderia ter repercutido essa questão? Porque, na verdade, pelo que o Daniel Alves disse em entrevistas, isso já tem sido conversado entre eles, principalmente os jogadores que estão aí jogando no futebol europeu, porque eles realmente sofrem muito mais, né? O europeu tem isso, né? Muito enraizado ainda, infelizmente. Como você acha que o Neymar poderia ter tratado esse assunto, já que eu considero importante que uma figura como o Neymar, que tem aí um nome no mundo, né, do futebol, uma repercussão, tudo que ele faz ou tudo que ele fala repercute de maneira positiva ou negativa. Então eu acho que abraçar uma causa importante como essa é legal, mas você está criticando a forma como foi feita. Como você acha que ele poderia ter feito de uma forma que não gerasse o ódio ou que não tivesse essa repercussão negativa que está tendo agora? Eu acho que você tem formas de você fazer. Eu, obviamente, não sou homem de marketing, não sou homem de publicidade, mas eu acho que você tem formas de fazer sem ser agressivo. Eu acho que essa campanha é uma campanha agressiva. Você acha que ela vem batendo de frente? Eu acho que é uma campanha desnecessária. Eu acho que a campanha, sim, ela tem que ser permanente. Não é uma campanha agora e termina ali. Essa campanha, ela é fadada ao fracasso. Ela é fadada a terminar logo ali. Ou seja, algumas pessoas, como aconteceu, aparecem no Instagram ou essas redes sociais com uma banana na mão ou alguma coisa assim que o valha. Mas essa campanha é uma campanha que, na verdade, daqui uma semana, daqui 15 dias, ela é fadada ao fracasso. Porque ela prega o ódio, entendeu? Eu acho que campanhas inteligentes é você, de forma permanente, discutir a questão do racismo, discutir a questão do preconceito racial e, sobretudo, punir as pessoas que efetivamente praticam esse tipo de coisa. Você não pode simplesmente fazer um linchamento, como fizeram desse rapaz lá que jogou a banana e que teve um linchamento e aí desencadeou o quê? Uma outra campanha. Somos todos, eu não sei como é que é o nome do rapaz, David, né? Somos todos Davids. Você viu a campanha, ou seja, então aí já começa a desencadear um confronto. E toda campanha que gera confronto, eu acho que não é bom. Não é interessante, né? Porque o que acontece? Nós percebemos a questão do linchamento do próprio lá do Guarujá, ou seja, isso é confronto, informação, e aí depois vem as pessoas sentindo o direito de criar, e aí você começa a gerar problemas dentro. Então eu acho que a campanha tinha que ser uma campanha mais suave, mais leve, uma campanha mais que não fosse tão agressiva, entendeu? Eu acho que esse é o meu posicionamento, por isso que eu sou crítico em relação a essa campanha, somos todos macacos. Não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser de outra forma, né? Eu não saberia dizer para você a forma, né? Porque eu não sou publicitário, mas de qualquer forma eu acho que tinha que ser uma coisa mais leve, algo que possa discutir de forma permanente. E que fosse permanente, isso aqui vai acabar daqui a pouco. A Débora Palácio, inclusive, concorda com você. Regiane, esse comentário está muito certo. Esse assunto está sendo levado ao oportunismo. Tivemos um apresentador famoso, Luciano Huck, começou a vender camisetas com assunto e tal, ela lastima essa questão toda, né? Quer dizer, é o que você está dizendo, né? O exatamente, ou seja, levado ao extremo. Bom, vamos mudar de assunto, ainda falando em futebol, ainda falando em violência, afinal de contas o racismo também é uma forma de violência, das mais terríveis e desprezíveis, né, doutor Eduardo? Mas nós tivemos aqui um assunto que continua também gerando indignação por parte de todos os brasileiros e agora também do mundo, já que está repercutindo fora do Brasil, que foi aquele torcedor que jogou um vaso sanitário de uma altura de 5 metros, é isso? Foi um vaso que foi lançado. Foram dois vasos sanitários e um deles atingiu uma pessoa que acabou falecendo ali mesmo no local. Quer dizer, mais uma atitude absurda. Faltam um pouco mais de 30 dias para o início da Copa do Mundo. Isso não deve acontecer nunca, ainda mais às vésperas de um Mundial, né? E que isso acaba levando ainda mais uma imagem negativa nossa para o mundo e as coisas acontecendo aqui de um jeito terrível. O que está acontecendo com as pessoas? Estão jogando vaso sanitário da janela. Olha, um negócio
negócio que inacreditável. É isso que eu tenho colocado. Quando você desafia uma sociedade, uma campanha do Neymar, ou seja, quando você desafia uma sociedade, a sociedade responde. A resposta é violenta, né? Quando a sociedade responde, ela responde de forma extremamente violenta, porque o único objetivo dela não é simplesmente passar uma mensagem. Ela não quer só passar a mensagem, ela quer dizer o quanto violenta ela pode ser. Então, isso de jogar o próprio vaso sanitário, que é um absurdo você ter vaso sanitário solto dentro de um estádio de futebol, onde as pessoas, a mesma coisa, obras que fazem dentro e largam pedaços de pau e que as pessoas se confrontam, ou seja, então esse tipo de reação que teve uma repercussão internacional, Espanha, Argentina, Inglaterra noticiaram isso por conta do que? Nós estamos há praticamente 30 e poucos dias da Copa do Mundo, ou seja, onde deveria ser todos deveriam de agir de forma civilizada. Então essa é a preocupação maior, ou seja, de como é que a torcida vai reagir diante dos jogos de futebol. Essa é a maior incógnita que nós estamos vivendo. Como é que eles vão reagir? Será que eles vão jogar também vasos sanitários? Será que como é que eles vão reagir? Como é que o brasileiro, como é que o estrangeiro vai reagir diante de partidas de futebol? Quer dizer, então com medo, e um medo que na verdade, a gente explica, né? Porque as notícias que chegam lá antes mesmo desse episódio do vaso sanitário já são terríveis, né? De como você deve se proteger vindo ao Brasil em dias de jogo, para você andar em multidões, para você pegar um transporte público, né? Uma cartilha de como você, que está sendo divulgada na França, inclusive, como a gente já falou aqui, de como você deve se comportar no Brasil para não ter os seus bens subtraídos, enfim. E agora chega uma notícia como essa, como é que está repercutindo? Só para você, o Marca, Espanha, morre torcedor no Brasil ao ser atingido por uma privada. Um grupo de torcedores golpearam a vítima com a privada, lançada das arquibancadas. A polícia brasileira ainda não conseguiu identificar os agressores. Já identificou porque o rapaz ontem já confessou que lançou a privada. Diário Popular da Argentina, arruaceiros no Brasil matam um torcedor com um vaso sanitário. Né? Então, você vê, o Daily Mail, Inglaterra, torcedor brasileiro é morto instantaneamente por um vaso sanitário arremessado do estádio para a rua por torcedores rivais. Né? Em Inglaterra, torcedor é morto por vaso sanitário lançado por torcedores rivais. Então, o que acontece? A Inglaterra, inclusive, tem um chefe de segurança que vai dar segurança para a seleção inglesa e que eles estão muito preocupados com essa questão de segurança no Rio de Janeiro, inclusive. E mais, não é só segurança fora dos muros, mas entre muros, ou seja, dentro do estádio, que nós estamos percebendo que obviamente você tem a violência e vai ter violência, porque não vão conseguir conter essa fúria desses torcedores, não vão conseguir. Se o Brasil perder, vai ficar pior ainda a situação. E aí, fora dos muros, ou seja, então esse que é o grande problema. Nós temos dois problemas, dentro e fora dos estádios. E como é que vai ser isso? Né? Nós também queremos saber, nós que somos especialistas na área, nós também queremos saber como é que isso, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a logística do poder público, né? Das secretarias de segurança e também a nível estadual e federal, como é que, e municipal, como é que eles vão trabalhar com toda essa violência sendo desencadeada, e que foi desencadeada já faz um tempo, e que ela tem se perpetuado no tempo. Esse que é o problema. Ficando cada vez pior. Exatamente. E aí, coisas inimagináveis, né? Imagina o pessoal lá fora lê uma notícia como essa e fala, meu Deus, que país é esse? Dois países que estão extremamente preocupados para finalizar a história. França e Inglaterra. E estão alertando a população que Inglaterra tem reagido de forma bastante negativa em relação a essa questão de segurança no Brasil. Muito. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Para encerrar, eu só quero comentar aqui alguns e-mails que chegaram, das pessoas que estão comentando e tudo mais. A Márcia Mato, sobre o linchamento também. Quero expressar a minha indignação quanto a esse episódio horrendo. Estamos evoluindo. Como podemos ficar quietos diante de fatos como este? Voltamos no tempo, ou melhor, apenas mudamos a forma de ver, pois na verdade continuamos a ter a política do pão e circo, onde o pão hoje vem de forma de cartão Bolsa Família, e o circo pode ser retratado pela Copa, pelo mensalão, e até com esse linchamento que podemos ver as pessoas rindo na frente dos
policiais. Ela diz aqui, Jesus misericordioso, tem de piedade de nós, e realmente é isso que nos resta rezar bastante, né? O Oswaldo diz o seguinte: infelizmente o olho por olho já está no dia a dia das pessoas. Desde exemplo, quando ouvimos nos comentários, esse vai virar mulher na prisão, ou na prisão esse morre, coisas também que, né, se comenta amplamente. O acontecido só mostra que o boato é extremamente perigoso e que a população não se preocupa com as consequências criminais, como a gente estava comentando aqui também. E o Jonas, ele deixa uma pergunta para você, mas uma próxima a gente acaba respondendo, porque a gente sistematicamente tem falado dessas consequências que a corrupção traz para o nosso país. O Jonas Silva, ele quer saber por que o governo brasileiro não cria leis mais severas para punir crimes hediondos e de corrupção, né? Como a gente sempre comenta aqui, né, doutor Eduardo? É por conveniência por parte de quem governa ou é por falta de competência mesmo, né? Um abraço a vocês também pela audiência e pelos e-mails, pelas mensagens. Terminamos por hoje, é isso aí, né? Vamos tentar degustar, né, todas essas informações e esses e-mails. Eu acho que essa repercussão, essa resposta através dos e-mails é importante. Isso que, na verdade, mostra que as pessoas elas estão preocupadas. Claro, e é isso que a gente quer gerar também, né, doutor Eduardo? Que as pessoas parem para pensar realmente no que está acontecendo e participem ativamente dessa mudança positiva que a gente quer fazer no nosso país e precisa fazer, porque senão vai ficar difícil. Precisamos sim, sem dúvida. Contatos do doutor Eduardo através do Facebook, 500 Melhores Júris, 500 Melhores Júris, você faz contato lá com o doutor Eduardo, que volta, claro, a conversar com a gente aqui no Revista. Obrigada. Boa semana para você. Ótima semana para você também, viu? Obrigada, doutor Eduardo. Ó, deixa eu falar para você, deixa eu pegar minha fichinha aqui que resolveu enroscar. Obrigada, até a próxima.